Bom, boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, esteja em nossos corações, hoje e sempre. Bom, gente, essa noite eu resolvi falar sobre um assunto que eu tenho assim uma certa relutância em estar abordando, que é o suicídio, porque eu considero esse tema muito pesado. Porque nós espíritas sabemos que o suicídio é um gesto de extremo desespero que a pessoa toma numa hora muito infeliz, e esse gesto impensado vai acarretar consequências gravíssimas no além-túmulo e se perpetuar, às vezes, por uma ou mais existências. Então é um tema que eu considero assim pesado. Mas eu também acho que as feridas da nossa sociedade, e o suicídio é uma delas, elas não podem ser ocultas eternamente. Uma hora nós precisamos trazê-las à tona para poder dar o devido tratamento, porque senão o processo infeccioso vai aumentar. Bom, então é um tema assim que eu considero difícil, né? Mas que a gente tem que estar abordando, é necessário abordar. E antes de entrar diretamente no nosso tema, eu gostaria de falar um pouquinho de Deus, que Jesus, nosso Mestre Maior, nos ensinou a chamar de Pai Nosso. Ele não é Pai exclusivamente meu, também não é Pai exclusivamente do outro, Ele é Pai de todos nós. Então nós somos, na realidade, todos uma grande família, irmanados na paternidade divina. E lá, no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é exatamente essa: que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, toda essa perfeição que constitui o universo que nós habitamos, ela é decorrente dessa inteligência superior. E essa inteligência, ela não se manifesta tão só e unicamente no universo, ela se manifesta também no universo individual de cada um de nós, a começar pela forma como o nosso corpo físico foi meticulosamente planejado e constituído para nos dar conforto e liberdade de movimentos. Nós vamos encontrar a manifestação dessa inteligência suprema. E através também das graças e bênçãos com que nós somos brindados ao longo de toda uma existência. Nós vamos encontrar essa inteligência suprema associada a um amor infinito. Ainda lá no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala da progressão dos espíritos, na pergunta 115, Kardec pergunta assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Ou seja, Kardec quer saber se Deus, ao criar os espíritos, se ele estabeleceu diferenças, né? Se ele deu dons especiais a um que não deu a outro. E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão. Aí a gente para, porque isso que os espíritos falaram é muito importante, né? Todos nós que estamos momentaneamente encarnados aqui no planeta, sem que muitas vezes que nós suspeitemos quais seja, nós temos uma missão a cumprir, né? E essa missão, ela pode se dar desde a mais tenra idade até a idade mais madura. Nós vemos crianças que quando nascem, eles já vêm incutindo em seus familiares um ânimo e uma esperança de vida, que é uma missão que aquele serzinho já cumpre. E essa missão se dá ao longo de toda a existência, através da maternidade, paternidade, que são missões importantíssimas que Deus confere aos seus filhos, né? Quando ele concede a guarda temporária de um dos seus filhos a alguém, né? É um voto de confiança de Deus, a maternidade, a paternidade. E também, muitas vezes, na idade mais madura, quando a pessoa já está com uma idade avançada, e muitas vezes ela é o arrimo financeiro e também, muitas vezes,
amparo moral de toda a família, é o polo para o qual a família toda converge. E quando aquela pessoa desencarna, muitas vezes, a família vai se separando. Bom, é, e essa missão, e aí a gente se pergunta, qual o objetivo dessa missão? Né? E aí os espíritos esclarecem, a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, essa missão que nós recebemos tem por objetivo nos ajudar ao conhecimento da verdade, a crescermos espiritualmente, a conhecermos a verdade. Jesus já falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí a gente se pergunta, mas vai me libertar do quê? Libertar da ignorância que nós fomos criados, que ainda nos caracteriza, nos libertar dos preconceitos que nós ainda trazemos arraigados em nossa alma, decorrente dessa própria ignorância. E assim vai nos aproximar da perfeição e nos aproximar de nosso Pai e Criador, porque todos nós estamos fadados a sermos felizes junto a nosso Pai de amor e misericórdia infinita. Não tem outra destinação para o ser humano. Essa é a nossa destinação. Sermos felizes junto a Deus, né? A despeito da nossa própria vontade. Essa é a nossa destinação. E aí a gente se pergunta, mas por que eu não posso conhecer Deus agora? É muito simples. Nesse momento que nós trazemos a alma ainda coberta de culpas, remorsos e arrependimentos, por que a gente não pode se aproximar de Deus? O que acontece conosco quando nós nos vemos diante de pessoas que a gente considera superiores a nós? Nós ficamos envergonhados, nós ficamos cabisbaixos e os nossos defeitos parecem que aumentam de proporção. Então, nesse momento que nós trazemos a alma coberta de culpas, nós não podemos, Deus não pode se revelar a nós para que nós não nos sintamos diminuídos. O que Deus quer é que no momento que Ele se revele a nós, nós possamos estar de cabeça erguida para que Ele possa contemplar em nossos olhos todo o esplendor da sua obra. E quem disse isso para a gente é Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem O Dever, que está lá, se não me engano, no capítulo 17, Sede perfeitos, no finalzinho de uma mensagem maravilhosa, ele diz assim, que Deus não aceita esboços imperfeitos, porque Ele quer que o esplendor da sua obra, que toda a beleza da sua obra, né, nós, seus filhos amados, resplandeça a seus próprios olhos. Então, nesse momento, Deus ainda não pode se revelar a gente. Por isso que nós precisamos ascender moralmente. E os espíritos deixam claro que Deus não deu privilégios especiais a ninguém, né? Que o nosso processo evolutivo, ele corre por nossa própria conta. Alguns espíritos caminham mais rápido e chegam mais rapidamente a Deus. Outros são mais lentos, mas também vão chegar à perfeição, porque nós somos perfectíveis, mas ainda não somos perfeitos. E o que nos leva, né? A gente se pergunta, o que nos leva a afirmar com tanta convicção que nós somos perfectíveis? É que Deus, nosso Pai de amor e misericórdia infinita, nos deu por herança legítima dele um sentimento que compõe a divindade, eu diria que é a divindade, e é esse sentimento, o sentimento do amor, que vai nos ajudar a desenvolver as virtudes que nós precisamos desenvolver para chegarmos à perfeição. E aí a gente se pergunta, mas que virtudes são essas? São todas aquelas que Jesus nos ensinou. Eu gostaria de citar 4 que eu considero assim as mais importantes, dentre todas que Jesus nos ensinou, e que eu acho que a aquisição dessas 4 virtudes já é, acho que 80% do caminho andado. A primeira não poderia deixar de ser caridade.
Caridade sempre, caridade material, caridade espiritual, caridade para com os criminosos. E aí a gente pergunta, mas quem não é infrator da lei de amor de Deus nesse planeta de provas e expiações? Somos todos infratores dessa lei de amor. Em algum momento nós infringimos a lei de Deus, por isso nós ainda estamos aqui num planeta onde predomina a dor e o sofrimento. Não é que só exista a dor, é onde predomina a dor e o sofrimento. Então, caridade, caridade sempre, caridade com os nossos inimigos. Jesus recomendou isso, amai os vossos inimigos. Caridade para com todos, porque nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Caridade. A segunda virtude que eu citaria, né, é a humildade. E não há como falar da humildade sem lembrar dele, Jesus, o governador espiritual do orbe. E é interessante a gente observar que, sendo ele, né, o filho do homem, ele poderia ter vindo até nós, coberto de joias e pedrarias. E, no entanto, a maior potência de luz, a maior potência espiritual que esteve entre nós, veio até nós completamente destituído de quaisquer valores materiais. Mas rico, riquíssimo de valores espirituais que ele distribuía com todos por onde andassem. Tão rico que bastava tocar nele para ficar curado de uma doença. Então, Jesus é um mestre por excelência da caridade e da humildade. Sigamos nesse caminho. Uma outra virtude ensinada e exemplificada por ele, a abnegação, né? E não há como falar de abnegação sem lembrar que ele, ainda que temporariamente, abre mão das esferas espirituais superiores, aonde reina o amor e a luz, e vem estar conosco aqui, onde predomina o sofrimento, para nos ensinar o caminho para a perfeição, o caminho para Deus. E é aquela virtude também ensinada por ele naquela passagem em que ele está sentado de frente para o gasofilácio, observando as pessoas que colocam ali suas doações, quando se aproxima uma senhora e coloca ali 2 singelas moedas. E Jesus então chama seus apóstolos e diz que aquele foi o valor mais alto que entrou ali. E ele explica, porque as outras pessoas deram do que sobrava em suas bolsas. Ela, a viúva, está colocando ali aquilo que ela também necessita para a sua sobrevivência. Né? Meus irmãos, o que é isso? Senão o amor que flui do Criador, extravasa pela criatura e se apresenta a nossos irmãos. A abnegação é Deus em nós, é um amor em nós. Outra virtude, muito ensinada e exemplificada por ele em vários momentos, perdão. Incondicional e absoluto de todas as faltas contra nós cometidas. São essas as virtudes que eu considero as mais difíceis e as mais necessárias para nós ascendermos ao reino de Deus. E é interessante a gente observar que Deus, nosso Pai de amor e misericórdia infinita, durante todo esse trajeto, toda essa ascensão espiritual, Ele jamais nos deixou órfãos ou abandonados ao longo do caminho. Desde priscas eras, a humanidade vem recebendo homens de gênio que vêm até nós com o objetivo claro de impulsionar o nosso progresso intelectual e também o nosso progresso moral. No campo do progresso intelectual, né, que auxiliou o nosso progresso material, eu gostaria de citar 3 grandes benfeitores da humanidade que deram contribuições importantíssimas. O primeiro que eu gostaria de citar é Thomas Edison, né, um inventor da lâmpada que nos permite estar à noite sob o amparo da sua invenção, que é a lâmpada, né, nos confraternizando, né, suavizou a escuridão das nossas noites, tornou as nossas noites mais agradáveis. Outro grande benfeitor da humanidade
Graham Bell, o inventor do telefone, alguém consegue imaginar a nossa existência sem a bênção desse aparelho hoje em dia? Ficaria tudo muito mais difícil. Impossível não, porque essa palavra não existe para Deus, mas ficaria muito mais difícil. Outro grande benfeitor da humanidade, Santos Dumont, né, que diminuiu as nossas distâncias, né, nos tornou mais próximos uns dos outros através da sua invenção, que foi o avião. São grandes benfeitores, e tem vários outros, né, que não daria tempo da gente estar citando todos eles aqui. No campo da moral, né, nós podemos estar citando os profetas, os pensadores, né, Moisés, Sócrates, Platão e os diversos profetas, até a vinda de João Batista, que foi o último dos profetas antes da vinda daquele que viria marcar a nossa história de forma definitiva e dividi-la entre antes e depois de sua passagem. Jesus, o governador espiritual do orbe, que veio até nós com o objetivo claro de impulsionar principalmente o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual, que é o mais difícil de ser alcançado. Mas, infelizmente, Jesus não foi recebido como seria de desejar. E é interessante a gente observar que o amor de Jesus pela humanidade nos remete, né, nos lembra o amor de Deus. É um amor incondicional e absoluto. Eles nos amam simples assim. E Jesus, antes de ser crucificado, avisou que ele iria, mas que iria enviar o Consolador, que viria em seu nome explicar todas as coisas que ele não pôde falar. E aí nós temos nossa amada doutrina espírita a nos explicar palavras que ele falou e que hoje, 2000 anos, né, mais de 2000 anos que ele esteve aqui, a gente ainda tem dificuldade de entender. E também trouxe palavras novas para nos enriquecer: reencarnação, mediunidade, médiuns, ressaltou a importância do livre-arbítrio, né? É uma grande mola propulsora do nosso progresso. Mas a misericórdia de Deus não para por aí, não. Deus, em sua infinita misericórdia, tem duas, eu ia falar virtudes, mas eu acho que cabe mais é característica. Às vezes fica difícil para a criatura imperfeita definir o ser perfeito, o absoluto, mas vamos dizer que são duas características louváveis e dignas de menção, que são a previdência divina e a providência divina. A previdência divina diz respeito à capacidade que Deus tem, e Jesus, como seu representante maior perante o orbe, de prever antecipadamente todas as nossas necessidades. E a providência divina diz respeito à capacidade que ambos têm de atender, de prover a todas as nossas necessidades. Então, duas coisas que a gente pode dizer claramente que não existem. Problemas que Deus não possa resolver não existe, assim como não existem seres desgraçados, porque a gente tem esse péssimo hábito, principalmente quando a gente não gosta de alguém. Ah, é um desgraçado. Né? Quando a gente lê essas manchetes, né, de pessoas que mataram de forma horrorosa toda a família, né, o que a gente fala? É um desgraçado, é uma desgraçada. O que seria um ser desgraçado se esse ser existisse? Seria um ser destituído da graça de Deus. E a gente pode afirmar com absoluta convicção que esse ser não existe. Muitas vezes, diante de um corpo limitado de criaturas que não tem como interagir, né, com outras pessoas devido à sua impossibilidade física momentânea, a gente diz que ser inútil. Né? Para que uma existência dessa? Uma pessoa que não vai estudar, que não vai interagir com outras pessoas? Meus irmãos, a doutrina espírita deixa claro para a gente que ali, naquele corpo temporariamente limitado, está um espírito, está também
junto com aquele espírito, a graça e a bênção de Deus, visando a glória do espírito imortal. Então, meus irmãos, Deus pensou em tudo. E Deus também, na sua previdência divina, ele já sabia antecipadamente que uma só existência seria insuficiente para nós alcançarmos todo o progresso moral e intelectual que nos cumpre realizar. E assim, na sua providência divina, Deus providenciou a reencarnação, que é a oportunidade renovada ao infinito de nós retornarmos ao caminho da evolução e prosseguirmos em nossa marcha ascendente a caminho da luz. E é também a oportunidade renovada ao infinito de nós nos levantarmos das quedas graves, algumas gravíssimas, que nós cometemos ao longo de uma ou várias existências. Então, meus irmãos, segundo o que a doutrina espírita nos apresenta, Deus pensou em tudo. A nós só compete vivermos dentro da lei de amor que Ele criou. E assim, dentro dessa lógica que a doutrina espírita nos apresenta, a gente descobre que o suicídio é, no mínimo, uma inconveniência e uma atitude inexplicável, porque a criatura vai de encontro àquilo que não existe. A morte não existe. Né? Nós espíritas sabemos hoje que o que existe é a desencarnação, o despreendimento do corpo físico, mas a morte, o fim, não existe. E assim, dentro dessa clareza que a doutrina nos dá, o suicídio, além de ser uma inconveniência, é também uma infração à lei de Deus. Porque o que reza o mandamento maior revelado por Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Então, o candidato ao suicídio, quando ele pensa nessa possibilidade, ele está negando a ele mesmo o amor e a misericórdia que o Criador tem para com todas as suas criaturas. Nós nos devemos uns aos outros e ele está negando a ele mesmo. É uma infração à lei de Deus, é como se a criatura desse ao Criador um atestado de incompetência. E é um erro que a pessoa comete baseada numa visão equivocada da vida, numa visão totalmente materialista. E segundo essa visão limitada, a vida começa no berço e termina no túmulo. Ledo, engano, mera ilusão. Platão, o filósofo grego, já afirmava lá na antiguidade que a alma vem lá do mundo das ideias, ou seja, que ela é anterior ao corpo, ela já existia antes da criação do corpo e passa por transmigração sucessiva de corpos. Aqui, no mundo das aparências. Esse mundo que, segundo o filósofo, seria apenas uma cópia imperfeita do verdadeiro mundo, que para Platão é o mundo das ideias. E convencionou-se dizer que Platão era um idealista, falando de um mundo idealizado por ele. Mas nós espíritas sabemos que Platão não falava de um mundo quimérico, de um mundo fictício. Platão falava daquilo que nós espíritas não chamamos de mundo das ideias, mas nós chamamos de mundo espiritual, o mundo dos seres inteligentes da criação, o mundo dos seres extracorpóreos, o mundo espiritual. E que lá na pergunta 85 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o mais importante na hierarquia dos mundos, o mundo material, o mundo corpóreo ou o mundo espiritual? E os espíritos respondem, o mundo espiritual que pré-existe e sobrevive a tudo. É de lá que nós viemos e é para lá que nós voltaremos quando Deus,
o Senhor da vida assim o decidir, porque não compete ao homem o direito de exterminar a sua própria vida. Pergunta 944 do Livro dos Espíritos: tem o homem o direito de dispor da sua própria vida? E os espíritos respondem: não. Esse direito só assiste a Deus. Então, o candidato ao suicídio, ao autoextermínio, diante de um problema qualquer que ele considera insolúvel, ao invés de lembrar que ele tem um Pai rico de amor, bênçãos e misericórdia infinita, clamar e esperar pelas determinações divinas, ele olha para ele mesmo, a criatura imperfeita. Procura soluções, procura respostas e não encontra. E aí o que ele faz? Ele decide pela pior de todas as decisões que uma pessoa pode tomar. Ele agride o corpo físico e vai descobrir da pior forma possível que não conseguiu se libertar da vida. Essa é só a primeira grande decepção do suicida. Ele clama pela morte, mas o que ele encontra depois do gesto infeliz é a continuidade da vida, acrescida de problemas que ele mesmo foi ao encontro quando tomou a pior de todas as decisões. E aí a gente lembra mais uma vez que o desespero é péssimo conselheiro. Nunca tomem atitudes ou decisões no momento de desespero. Peçam ajuda. Tenham humildade, porque às vezes tudo que a gente precisa na vida é de um pouco de humildade. Eu costumo dizer quando eu erro, né? Errei, meu Deus, de novo. Porque a gente até chegar à escala evolutiva superior, a gente ainda vai errar muito, a gente ainda vai tropeçar muito. Faz parte do processo de amadurecimento do espírito. Então é só ter um pouquinho de humildade, pedir ajuda. Hoje, dentro da nossa sociedade, nós temos profissionais capacitados a nos dar atendimento nos momentos em que o nosso cérebro não está fluindo com clareza. São psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, terapeutas diversos que podem estar nos socorrendo nesses momentos difíceis. Eu me lembro que eu tive um médico né? Desencarnou, mas continua sendo, que é uma pessoa muito assim, por quem eu tinha muito respeito e muita consideração pelo grande profissional que ele era e o grande ser humano. E esse médico já tinha me dado um risco cirúrgico para fazer uma cirurgia que não era de emergência. Só que como eu tenho muito medo da dor física, eu comecei a empurrar com a barriga. Né? Comecei depois eu vou, e acabei perdendo o prazo desse risco cirúrgico. E quando eu falei isso para ele, ele me perguntou sério, por que a senhora ainda não fez essa cirurgia? E eu pensei comigo, se eu falar para ele que eu tenho medo da dor, ele vai debochar de mim, né? Nessa idade com medo de dor. E aí eu pensei, eu vou mentir. Aí eu falei para ele, olha, eu não fiz a cirurgia, porque eu vou tomar anestesia geral e eu tô com medo de tomar anestesia e não levantar. Eu tô com medo de morrer. Gente, quando eu falei isso, eu nunca pensei que ele fosse falar o que ele falou. Ele olhou para mim sério e foi falando pausadamente, como se estivesse desfazendo um grande desabafo. E eu fiquei escutando. Ele falou, você sabe que de uma hora para outra, sem motivo aparente nenhum, eu também desenvolvi esse medo da morte? Aí eu fiquei olhando e ele foi falando, eu tô com tanto medo da morte que eu contratei uma psicóloga para me ajudar. E ele continuou falando, e eu tentando lembrar de alguma frase espírita, né? Emmanuel, Joana, André Luiz, eu não conseguia lembrar de nada, eu só lembrava de uma frase de Epicuro, mas é uma frase tão materialista que, graças a Deus, eu lembrava de Epicuro, mas não lembrava da frase. É quando Epicuro diz que nós não devemos temer a morte, porque quando nós estamos, ela não está, e quando ela está, nós não estamos, ou seja, acabou tudo, né? Então, é uma frase totalmente materialista, mas nem isso eu não lembrava. E ele foi falando, veja bem,
eu estou com um problema. Ela estudou para ajudar pessoas que estão com problema, então eu estou pagando e ela vai me ajudar. E encerrou o assunto, não quis falar mais nada, né? Eu respeitei a vontade dele. Interessante que essa, eu não me lembro se foi a última ou penúltima vez que nós conversamos, porque logo depois ele veio a óbito. E aí eu pensei, eu acredito que ele foi avisado, né, que a missão dele estava se encerrando e talvez por ser uma pessoa materialista, ele ficou com essa impressão negativa, né? Não acreditava na morte e ficou apavorado com a ideia da morte. Né? Mas eu estou falando isso para mostrar que realmente, né, nós temos aí para onde correr, nós não estamos abandonados. Se você percebe que você perdeu o equilíbrio, procura uma pessoa que possa estar te dando atendimento nessa hora. E a gente lembra também que hoje, dentro da nossa sociedade, nós temos uma instituição que dá amparo a essas pessoas que desenvolvem a ideia do suicídio, que é o CVV. O Centro de Valorização da Vida. É discar 188 e dividir com alguém aquilo que está te torturando e que pode te levar a tomar uma atitude muito infeliz. Você não precisa se identificar com ninguém, se não quiser, mas reparte com o outro aquilo que está te atormentando. Bom, a doutrina espírita tem diversos livros, né, que nos auxiliam em relação a esse tema e eu gostaria de estar dividindo aqui com vocês alguns que eu já li. Né? O primeiro que eu gostaria de citar é o livro Chico de Francisco. É um livro fino, não é um livro grosso, tem apenas um caso, se não me engano, é 2 páginas, né, que fala desse caso. Mas é um caso assim, muito instrutivo, que ali a gente vê que o suicida, ele tem, né, ao retornar, né, ao reencarne, ele tem um problema muito sério, que é o problema da reincidência. Ele tem uma tendência, nos momentos difíceis da vida, de tentar escapar de novo pela porta do suicídio. E nesse livro nós vemos uma criança com apenas 5 aninhos, já pensando em suicídio. A mãe vai até o Chico desesperada porque ela não sabe que ele está pensando em suicídio, mas ele está com um problema e ele parece que vai ter que amputar as pernas. E essa criança já nasceu cego, surdo e mudo. E sem os membros superiores, os 2 bracinhos. E está apresentando esse problema que talvez ele tenha que amputar a perna. E a mãe vai desesperada ao Chico pedir socorro. O que ela faz? Né? É muito sofrimento. E aí o Emmanuel responde, né? Diz para ela, Chico, diga à nossa irmã que esse espírito, antes de reencarnar, pediu que fossem tiradas dele todas as possibilidades dele cometer suicídio, porque por 10 vezes consecutivas ele encarnou com o objetivo de progredir e por 10 vezes consecutivas ele cometeu suicídio. Só que, com a idade de 5 aninhos, ele já está pensando correrem até um precipício e se atirar. Então, Chico, diga à nossa irmã que as pernas dele precisam ser cortadas em seu próprio benefício. Eu recomendo que vocês leiam um livro, né? É muito instrutivo, né? Mostra uma visão assim do suicídio com todas as suas consequências gravíssimas. Bom, um outro livro que eu recomendo também, né, que eu acho excelente, é o Dramas da Obsessão, do Dr. Bezerra de Menezes e psicografia da nossa Dona Ivone do Amaral Pereira. Esse livro é excelente. Nós vemos nesse livro uma família lá no sul do Brasil, grande, né, uma família extensa, acho que se não me engano é mãe, pai e 10 filhos, né, onde toda a família tem tendências suicidas. E a falange de obsessores dentro daquele lar já levou ao suicídio o pai e a filha mais velha. E a intenção é levar toda a família ao suicídio. Nesse livro eu aprendi muito sobre uma questão muito grave que Jesus nos ensinou, né, que é a questão do perdão.
por um drama que se iniciou há 400 anos atrás, na época da Santa Inquisição. Aqueles espíritos estão ali, enovelados em laços de ódio, por um problema que começou lá na época da Santa Inquisição. Se o amor, eu aprendi com esse livro, que se o amor nos liga suavemente uns aos outros, o ódio nos algema uns aos outros, e são algemas dolorosas. O Dr. Bezerra de Menezes, na realidade, é uma família que obsedia outra família. Os obsessores compõem-se de pai e 3 filhos ainda jovens, aonde o Dr. Bezerra, na condição de médico, identifica nos corpos espirituais deles todos os maus tratos que eles sofreram lá na época da Santa Inquisição. Ele identifica nos corpos espirituais unhas que foram arrancadas, onde um deles parece que ainda balança a mão, sentindo a ardência, unhas que foram arrancadas, pulsos quebrados, mordeduras de ratos gigantes, características de calabouços, né? As prisões daquela época, todos os maus tratos que eles sofreram. E a família encarnada compõe-se, na sua maioria, dos inquisidores que os maltrataram. E ali a gente vê a importância do perdão. E quem vem pedir pelas supostas vítimas é Esther, uma jovem que pertenceu àquela família que hoje são os obsessores e que também foi maltratada por aqueles inquisidores. Ela, eu acredito que sofreu assim uma tortura muito grande, porque ela foi violentada por todos aqueles inquisidores na frente de seus familiares. Mas por que ela não está ali também na condição de obsessora? Porque ela perdoou e ela ascendeu a páramos mais elevados. E é ela que vem pedir socorro, né, para eles pararem com aquela vingança. E ela fala uma frase muito interessante, ela diz assim: vocês perseguiram tanto, mas tanto, que hoje, devido às suas perseguições, a condição espiritual deles é muito melhor do que a de vocês. Gente, então se quer se vingar, quer fazer uma vingança boa, perdoa e segue seu caminho de luz. Não para se vingar, seja lá do que for. Jesus ensinou, e não sem motivo. Nesse livro a gente vê bem a importância do perdão nas nossas vidas. Um outro livro também muito bom, que eu recomendo, aliás, agora é uma trilogia de livros, né? É o Cavaleiro de Núñez, Nas Voragens do Pecado e o Drama da Bretanha, todos da Dona Ivone do Amaral Pereira. Nesse livro, a gente vê a importância não só de não se praticar o suicídio, como também de não induzir e nem influir para que uma pessoa cometa o suicídio. Nesse livro a gente vê uma jovem, né, bela, vingativa, levando à loucura o homem que é apaixonado por ela, né? Ela se casa com ele para destruir ele melhor. E ele, no auge da paixão, num determinado momento, ele comete suicídio. E aí o que acontece? É Deus que vem se vingar dela, da atitude infeliz dela? Não, Deus nos ama. Jamais faria isso conosco. Quem vem cobrar dela a falta grave cometida é o pai dele, que não aceita ter perdido um filho da forma que perdeu um filho valoroso. E ele passa a persegui-la por outras encarnações, até que ele consegue que ela cometa o mesmo gesto translocado que o filho dele cometeu. E ali, lendo esse livro, eu lembrei de uma frase que tem no Evangelho, segundo o Espiritismo, no item que fala da piedade. A frase diz exatamente assim: temei ficardes indiferentes quando puderdes ser úteis. E essa frase, ela é similar a uma afirmativa do Cristo, no momento que ele proclama ali as bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A piedade que nós tivermos do outro, o amor que nós tivermos pelo outro,
sempre volta para nós. E aí fica uma advertência também para essas pessoas que muitas vezes sentem prazer em infernizar a vida do outro na internet, debochando de seus defeitos físicos, de seus defeitos, seus problemas, né? Às vezes até de sua sexualidade. Fica uma advertência, cuidado, né? A lei é clara. Aquilo que você dá à vida, a vida te devolve. E às vezes o que é mais triste não devolve diretamente em você, mas em pessoas amadas. Né? Então, muito cuidado, não enlouquece, não faz mal para ninguém não. Deixa que aqueles que nos devem, Deus cobra. Deus faz justiça e faz direito e faz bonito. Não bate em porta errada não. Não tem sentença equivocada não. Né? Então vamos aprender aquilo que Jesus falou, de dar o perdão de todas as ofensas. Um outro livro também muito bom, a gente não pode falar de suicídio sem citar ele, que é um clássico na bibliografia espírita, que é o Memórias de um Suicida. Esse livro é um livro que ele não é psicografado, ele é um livro narrado. A autora, Dona Ivone do Amaral, ela narra todas aquelas cenas que ela vê no plano espiritual, até porque é um ambiente com o qual ela tem uma certa familiaridade, porque ela cometeu suicídio também. E ali ela narra a saga de Camilo Cândido Botelho, que na realidade é um pseudônimo do escritor português Camilo Castelo Branco, que comete o suicídio com uma idade avançada, porque ele fica cego e não tem recursos financeiros para se manter. Então ele se deixa dominar pelo desespero e comete suicídio. E eu vou ser bem sincera com vocês, eu levei mais de 20 anos para conseguir ler esse livro. Eu fiquei tão impressionada com tudo que é narrado ali que eu tentei ler a primeira vez, não consegui passar do primeiro capítulo, fechei o livro e dei o livro para outra pessoa. Eu não quero esse livro perto de mim. Esse livro me desequilibrou. Eu fiquei em pânico com o que eu li ali. E foi uma pena eu ter levado tanto tempo para ler esse livro, porque se ele traz, né, notícias assim tão tristes, ele também traz uma notícia boa, que é a existência no plano espiritual de uma instituição que dá amparo a esses espíritos que caem nas malhas do suicídio, que é a Legião dos Servos de Maria, uma instituição presidida pela Mãe de Jesus, que dá amparo a esses espíritos. E quando a autora narra, né, que ele foi resgatado por essa instituição, dormiu numa cama limpa, fez sua higiene, fez suas refeições. Nos momentos de desespero, ele foi assistido através de passe, dá um alívio muito grande, porque o sofrimento dele é muito grande. Bom, Kardec, nas obras básicas que compõem a doutrina espírita, ele aborda também esse assunto no Livro dos Espíritos. Lá na quarta parte, já no finalzinho do livro, ele fala em desgosto da vida, suicídio. Ali tem perguntas muito instrutivas, perguntas e respostas. Eu recomendo que todos leiam. Né? Um outro livro que ele aborda também é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5 tem um subitem lá, o suicídio e a loucura, é muito instrutivo também. Mas o livro que eu particularmente mais gosto, referente a esse assunto, é O Céu e o Inferno, porque no Céu e Inferno nós vemos ali o depoimento de diversos espíritos a respeito da sua situação no plano espiritual. Eu fui buscar um caso, né, que está no Céu e Inferno, por coincidência, o primeiro caso, que é o suicida da Samaritana. Trata-se de um senhor com a idade de 50 anos, que vai até uma hospedaria, pede para tomar um banho e o funcionário da hospedaria leva ele até um gabinete onde ele pode estar satisfazendo a sua vontade. E fica aguardando. Só que ele percebe que o homem está demorando muito no banho. Já se passaram mais de 2 horas e o homem ainda está tomando banho. Então ele vai lá ver o que está acontecendo. E chega lá, ele se depara com um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o sangue dele misturava-se à água da banheira. Bom, como a identidade dele não pôde ser averiguada, o corpo então é removido para o necrotério. Quando eu li isso, eu pensei, ele foi bem esperto. Por quê? Porque se ele pedisse
para se hospedar, ele teria que se identificar. E era exatamente o que ele não queria ser identificado. Então, o que ele faz? Ele pede, já premeditando o crime grave que ele vai cometer, ele pede para tomar um banho. O rapaz provavelmente olhou os pertences dele, então aqui não tem como ele fugir, né? E leva ele até, né, o gabinete lá para ele tomar um banho. Só que ele comete essa loucura. Bom, ele vai se apresentar na sociedade onde Kardec está, chega confuso, pergunta onde está. Kardec então explica para ele que ele está num ambiente de pessoas sérias, benevolentes, que estudam espiritismo. E ele diz que se sente aliviado ali, se sente bem ali. Kardec então começa a fazer as perguntas. Aí pergunta para ele, qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Ele responde, morto? Eu? Não, que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro, sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Gente, tudo que ele falou é importantíssimo. Primeiro ele diz que não está morto, e não está porque a morte não existe. Depois ele diz, habito o meu corpo. Ou seja, isso aí, ele vai dizer mais tarde, vai ser a grande fonte de sofrimento para ele no plano espiritual. Não sabeis como sofro. Hoje nós, espíritas, sabemos. O suicida sofre as consequências gravíssimas do seu gesto infeliz. Ele diz sufoco-me, ou seja, a sensação de sufocamento que ele produziu no corpo físico no momento da morte, entre aspas, ela persiste. E mais, demonstrando que ele ainda não entendeu que a morte não existe, ele clama por ela quando ele diz, oxalá, que mão compassiva me aniquilasse de vez. Isso não vai acontecer. Aí, Kardec então pergunta, por que não deixastes indícios que pudesse tornar-vos reconhecível? Ele vai fugir da pergunta, ele não vai responder o que Kardec quer saber, né? Por que ele ficou oculto? Ele vai dizer, estou abandonado, fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Ou seja, ele saiu de um sofrimento e caiu num sofrimento ainda maior. E isso tem a ver com o que ele falou anteriormente, habito o meu corpo. Ele vai explicar mais tarde. Kardec, então, muito espertamente, pergunta para ele, tende ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? E ele diz que sim. Não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. Kardec então pergunta, tinha mulher, filhos, família? Ele diz, era um desprezado, ninguém me amava. E ele pergunta, então, querendo saber a identidade dele, podereis dar-nos o vosso nome, idade, profissão? E ele vai dizer, absolutamente não. Aí Kardec pergunta, no momento de vos suicidardes, não experimentaste qualquer hesitação? E ele responde, ansiava pela morte, esperava repousar. Aí a gente para lembrar que a gente tem que parar com essa história de quando alguém desencarna, a gente dizer, descanse em paz. Gente, desencarnou, a vida continua. Claro que existe uma pausa para refazimento, para readaptação. Tem pessoas que sofreram a vida inteira dramas dolorosos, doenças gravíssimas, né? E nós estamos já há algum tempo afastados da nossa verdadeira pátria, do nosso verdadeiro lar. Então, se a gente precisa de um tempo para se readaptar, quando a gente viaja de um continente para o outro, se adaptar ao fuso horário, imagina o nosso regresso à pátria espiritual. Existe uma pausa. Essas pessoas que desencarnaram recentemente pela Covid, depois de sofrer horrores num hospital, num ambiente hostil, por mais que você seja bem tratado num hospital, não é o nosso habitat natural. Então, para a gente é um ambiente hostil. Então, precisa de uma pausa para refazimento, uma pausa para readaptação. Mas o suicida, ele é um desertor. Ele não cumpriu a sua missão. Então, o repouso que ele esperava não lhe era devido. Aí Kardec então pergunta, como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um tal projeto? E ele responde, não acreditava nele absolutamente. Era um desiludido. O futuro é a esperança. Ou seja, mais um problema que a gente pode depositar na conta do materialismo. Mais um problema que a culpa é do materialismo e da descrença. Aí Kardec pergunta, que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida?
agora ele vai dizer por que ele disse que o sofrimento aumentou. Ele diz assim: não refleti, senti, mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroerem-me. Gente, por que isso acontece? Não é via de regra, né? Nem todos passam por isso, mas com ele aconteceu. Mas, quando o espírito, né, delibera a sua volta antecipada à pátria espiritual, aqueles pontos chaves que ligavam o espírito à matéria não são desfeitos. Ele continua vinculado ao corpo. Por isso que algumas religiões passam a ideia de um fantasma arrastando correntes, né? Essas correntes seria o elo que o prende ainda ao corpo físico. Aí o que acontece? Ele, enquanto espírito, é um ser imortal, vai existir para sempre. Mas o corpo vai cumprir o seu ciclo biológico dentro dos fenômenos da natureza. Vai se decompor. Só que ele, enquanto espírito, está ligado a esse corpo. E aí o que acontece? Tudo que acontece com o corpo repercute no espírito. Foi isso que ele conseguiu com o suicídio dele. Aumentar o sofrimento que ele já tinha, porque não foi extinto o sofrimento do qual ele tentou fugir. Aí Kardec pergunta: que sensação experimentaste no momento decisivo da morte? E ele responde com uma pergunta: pois ela se completou? Não, porque ela não existe, né? Kardec então pergunta: foi doloroso o momento que a vida se extinguiu? A resposta dele: menos doloroso que depois. Ou seja, doeu aquele momento? Doeu. Mas o que vinha depois era pior. Só o corpo sofreu, ou seja, agora o sofrimento é maior, é um sofrimento espiritual. Bom, existem vários pontos que a gente, ângulos, né, que a gente tem que estar lembrando, não dá tempo da gente falar tudo que a gente gostaria de falar, mas tem um problema muito sério em relação ao suicídio, que é o problema obsessivo. Porque todos nós, quando voltamos, reencarnamos, nós trazemos conosco um guia espiritual que vem para nos ajudar nas dificuldades da vida, né? Que em outras religiões se chama anjo da guarda, mas a gente chama de guia espiritual. Nós temos aqueles espíritos também que nós convivemos com eles, que nos têm afeição, espíritos familiares, espíritos amigos que querem o nosso bem e que sempre que podem vêm nos ajudar, mas eles também estão no seu processo evolutivo. Mas, concomitantemente, nós somos observados atenciosamente por pessoas que nós ferimos, agredimos, que não nos querem bem. E muitas vezes, quando esses espíritos não forjam situações que podem estar nos levando ao sofrimento e ao suicídio, eles se aproveitam daqueles momentos difíceis que nós passamos para tentar nos incutir a ideia do suicídio. Nós precisamos ficar bem atentos para os nossos momentos de dificuldade e para esses pensamentos que chegam para a gente também. Eu me lembro que eu passei por uma fase muito difícil na minha vida e que a ideia, exatamente como a doutrina fala, ela vem assim de mansinho, se apresentando como canto de sereia, né? Você vai se libertar. Eu me lembro que nessa época eu trabalhava num prédio onde ocorre muito suicídio e eu estava na janela pensando que, né, naquele monte de problema que estava tudo em cima dos meus ombros. E a ideia veio assim. Eu trabalhava no 8º, né? E aí a ideia veio assim: você já chegou ao fim da linha. Não tem mais saída para você. Acaba logo com isso. Pula. Eu cheguei a me ver caindo, sabe, gente? Mas graças a essa doutrina maravilhosa, eu ainda estou aqui. E eu costumo dizer que eu não tenho gratidão com a doutrina espírita. Eu tenho uma dívida de gratidão com o Consolador, com Jesus, com os espíritos que sempre nos amparam nos momentos difíceis. Sempre, sempre. Nós nunca estamos sozinhos, né? Como disse uma vez uma oradora, né, nessa época difícil que eu estava passando, eu assisti uma palestra, a oradora falou isso, eu nunca mais esqueci. Ela disse que nos momentos difíceis, que a gente tem certeza que está sozinho,
é nos momentos que nós estamos mais assistidos pelo plano espiritual, que torce ali para que a gente tome as boas resoluções, né? É um momento de prova, né? Como a gente lê nas obras espíritas, que o professor está do lado, ali, né? Tentando, não pode nos ajudar, porque as decisões têm que partir de nós mesmos. Bom, gente, eu gostaria de encerrar essa noite falando sobre uma frase que Jesus nos ensina a dizer lá na oração Pai Nosso, que essa frase é muito importante que a gente diga em todos os momentos das nossas vidas, nos momentos difíceis, nos momentos mais fáceis, mas que a gente nos coloque realmente sobre a vontade de Deus. É quando Ele nos ensina a dizer: Pai, seja feita a vossa vontade. E aí a gente pergunta, mas por que a vontade de Deus e não a minha? Se a minha vontade é o meu bem? Porque a vontade de Deus é o bem de todos. A minha vontade é limitada. A vontade de Deus é muito maior, vê todos os ângulos, sabe do que a gente precisa muito melhor do que a gente. E até aqui, vamos admitir, a vontade que imperou foi a nossa. A confiança vem de Deus para nós, através das sucessivas reencarnações. É como se Ele dissesse para nós: vai e faz o teu melhor, eu confio em você. E a gente vem e não dá um passo na senda do progresso espiritual. Agora é a hora de nós devolvermos a Deus a confiança que Ele tem em nós e acreditarmos que a vontade dele é santa, sábia, justa e soberana. Tem que reinar absoluta acima da nossa. Claro que a gente ainda não vai ter condições de dizer como a Mãe Santíssima: Senhor, eis aqui a vossa serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas a gente já pode dizer a partir de agora: hei de fazer-me digna do vosso amor e trabalhar para que assim seja. Para que ao final da nossa existência a gente possa dizer como Jesus: Pai, em tuas mãos deposito o meu espírito. Que a misericórdia divina nos ajude a vencer os nossos maiores inimigos, orgulho e egoísmo, e que Jesus abençoe e ilumine os nossos propósitos de elevação moral. Avancemos, meus irmãos. É Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre maior que esperam por nós. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.